Boa noite, todas e todos os queridos amigos e amigas, seguidores, estudiosos, apreciadores do Evangelho da Noite, o culto do Evangelho da Noite, que agora realiza-se em nossos lares, desde a pandemia. E nós vamos então dar início ao culto do dia 13 de junho de 2024, né? Como habitualmente fazemos, através de uma leitura desses 3 livros que eu vou revezando a cada semana, né? Que é o Pão Nosso, Vinha de Luz e o Fonte Viva. E aí hoje nós vamos botar aqui a luz para que o tio Mauro possa ler com mais desenvoltura. E nós vamos tratar da lição 17, que o Chico Xavier recebeu pelo Emmanuel com o nome de Cristo e Nós, né? Esses livrinhos, eles trazem sempre um versículo e aí eles explicitam o versículo, né? Desdobram a mensagem que tá guardada ali. E sempre é um texto do Novo Testamento. Então, é uma parte dos Evangelhos, ou é uma das cartas de Paulo, ou é o Atos dos Apóstolos. Às vezes tem até o Apocalipse de João, mais raro. E o Cristo em Nós, por exemplo, é uma passagem de Atos dos Apóstolos, é uma passagem bem emblemática. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ananias estava a postos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. É uma passagem muito bonita, tá? É após o Paulo, ainda era Saulo, e ele estava indo para Damasco para aprender cristão. E aí ele tem aquela visão, né, daquela luz intensa, aquele esplendor que cega ele. Ele cai do cavalo já cego. Aí ele é indicado para ir para a cidade. Chegando na cidade, o Senhor já convocou Ananias, que está lá. Eu acho que ele nem está na casa dele, está na casa de alguém. E ele está lá sintonizado. A gente vê que ele está sintonizado. Se ele não está em oração, é melhor ainda, ele já está sintonizado. Aí ele ouve e disse-lhe o Senhor em visão. Não disse se ele estava dormindo ou acordado. Geralmente visão é acordado, né? Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, olha que beleza, né? Ele estava pronto, ele estava mostrando que ele estava sintonizado, ele estava pronto para servir ao Senhor. Né? O mesmo caso de Maria, quando chega o anjo e fala: Salve Maria, né? Que ele fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E ela fala: pois não, eis-me aqui. Ou seja, esse povo estava pronto. O Alfeu também, né? O Mateus, antes de Levi. O Levi estava lá sentado lá na firma dele de contabilidade. Jesus passou e falou: vem, segue-me. Ele levantou e foi. E depois não voltou, não. Voltou só para se despedir dos amigos. O Levi, nessa época ele era Levi. E aí, a partir daí, foi Mateus. E esse Cristo em Nós é assim. Né? O Ananias vai receber uma incumbência. Não vai ser abordado aqui, mas é isso que ele vai
Por isso que o Senhor está chamando ele, tá? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, espíritos amigos e protetores, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Que em mais essa noite de luz possamos contar com a visita da espiritualidade, essa caravana que realmente realiza esse culto do Evangelho da noite de hoje, envolvendo a todos nós, sanitizando os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, que são os nossos templos. Que nós possamos estar receptivos com as mentes e corações abertos, as nossas portas e janelas,
que possamos receber essa caravana, que ela possa sanitizar o nosso lar, reenergizar e reharmonizar. Da mesma forma, com todos aqueles que estão no raio de alcance desse culto. Envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos, Senhor, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos fazer o culto do dia 13 de junho de 2024, quando então daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, tá? Que é o Evangelho que nós estamos estudando atualmente. E nós, na vez passada, terminamos o capítulo 7, e hoje, então, vamos iniciar o capítulo 8. Mas são só 3 versículos, que é os versículos de 1 a 3, que o pastorino intitulou As Mulheres. Não é fantástico isso? Espera aí. As mulheres é a maneira como o pastorino intitulou esses 3 versículos, 1 a 3 do capítulo 8 de Lucas. Estamos começando o capítulo 8. Logo após, perambulava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E iam com ele os 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de obsessores e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 espíritos desencarnados. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Então vamos destrinchar essa passagem enigmática, que fica todo mundo espantado. Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Quer dizer, não é só uma questão de servir em ação, né? Então, o que está acontecendo aqui? Na última passagem, quando fecha o capítulo 7, é aquela passagem, o amor salva, que é aquela passagem que ele vai à casa do fariseu, atendendo a um convite para ceiar lá, e aparece uma mulher que não é a Maria Madalena, que não é a mulher que quebrou o vaso de alabastro com a mirra sobre a cabeça dele para ungir, numa outra passagem. Não, essa é aquela passagem da mulher que vem numa atitude contrita pedir perdão, e ela por trás dos pés dele, por trás dele, primeiro ela chora muito e seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e depois, então, ela vai ungir com perfume, tá? Aí ele estava lá e aproveitou a passagem, né, para observar a atitude da mulher, a atitude do fariseu, e depois na verdade, ela, né, da outorga, mas seus erros foram resgatados por ela. Tua fé te salvou, vai em paz. Então ele dá essa proficiência, quer dizer, ela mesma, né, que se salvou, que resgatou os erros, né? Ele não falou, eu te perdoo. E aqui ele
por isso que diz, logo após perambulava Jesus pelas cidades e aldeias. Ele já não está mais pregando dentro de sinagoga, tá? Ele já está nas periferias, ele já está andando até mais dinâmico mesmo, né? Porque ele vai pregando aonde ele pode parar e tem gente para ouvir, né? Ele foi, perambulava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E iam com ele os 12. Então ele já havia feito o chamado dos 12, tá? Mas a gente descobre, quer dizer, não descobre porque eu também já andei falando aí antes, lembrando que o Jesus não andava só ele e os 12, né? Até pelo contrário, às vezes não ficaram os 12 o tempo todo durante 3 anos. Às vezes um ou outro tinha ido em casa, tinha ido fazer alguma coisa, um ou outro poderia não estar em todas as passagens narradas nos evangelhos. E até porque isso é uma seleção de passagens. Na verdade, aconteceram muito mais. Mas também não se circunscreve aos 12 que foram chamados, né? Tem todos aqueles ex-seguidores do João Batista, que aí começaram a seguir Jesus, que estavam lá, que foram batizados pelo João nas águas, que eventualmente estavam até no dia do batismo de Jesus. Tinha aqueles que se convertiam na hora, que ele ia pregando a boa nova, que ele ia atualizando aquela mensagem do Velho Testamento, que não é mais olho por olho, dente por dente, que é uma mensagem do perdão, que a gente deve viver de uma maneira não punitiva, não querendo se vingar, mas querendo perdoar. E aí nessa que ele ia tirando obsessores, curando as enfermidades, também chamava muita atenção das pessoas e tinha seguidores. Então, ele diz, iam com ele os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de obsessores, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 espíritos desencarnados. Então, não resta dúvida, né, que eram espíritos, eu não vou falar obsessores, porque a gente não sabe o grau de comprometimento. Às vezes não eram obsessores desses seculares que perseguem a pessoa durante várias encarnações, mas eram espíritos que estavam lá com ela. Então, Maria Madalena, ao contrário do que dizem, né, ela não era uma prostituta e ela tinha feito delitos, né? Ela procedeu, quer dizer, era até na conceito de infidelidade lá da época, né? Parece que o marido tinha morrido e ela tinha contraído outras núpcias. E, segundo lugar, não podia. Mas o que Jesus faz com ela lá é livrar ela desses, vamos dizer, como é que a gente chama? Do encosto. Ela estava com os 7 encostos, né? Porque se ela tivesse 7 espíritos daquele que é possessão mesmo, aí ela ia ser uma pessoa completamente fora da sociedade, né? Porque seria um daqueles endemoniados dos evangelhos, que eles aparecem, eles gritam, correm atrás das pessoas, querem morder as pessoas, são violentos, né? E geralmente ficam na entrada das cidades, ficam nus, né? Moram em catacumbas, né? E aí, essa parte, então a primeira coisa que deixa a gente mais
com uma interrogação na cabeça. Anunciando as boas novas do reino de Deus, iam com ele os 12. E algumas mulheres. Então, essas mulheres eram essas que tinham sido curadas e que tinham sido tocadas, né? Que eu também falo isso, que não é assim, Jesus se apresentou, inclusive nas sinagogas, e aí nenhum judeu estava pronto, nenhum judeu seguiu. Não é assim, né? Vários judeus que estavam prontos ouviram a mensagem, foram tocados e passaram a seguir Jesus, como até tem uma passagem que relata que ele saiu da sinagoga e foram atrás deles alguns dos que o tinham ouvido e vão para um aprisco. Ou para acho que é um aprisco. Então, algumas pessoas tinham os ouvidos sensíveis, né? E seguiram ele. E essas mulheres, elas são mulheres que estavam ali até numa atitude de cuidar, porque é o que revela o outro quando termina essa passagem de 3 versículos, diz assim, aí vai enumerando, que a gente vai ver quem é, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Porque o que acontece? Agora virou uma caravana. Tem Jesus, tem os 12 e tem o povo que está seguindo. Então agora não dá mais para Jesus entrar na cidade e pedir para ficar hospedado na casa de ninguém, porque implicaria em hospedar essa gente toda e ainda dar comida, coisa que não era abundante na época. Então, vai vendo. Aquilo começou a funcionar como vai ser futuramente a primeira comunidade cristã, que é a comunidade do caminho, né? Chamada, quando vocês ouvem assim, a casa do caminho, né? O grupo do caminho, eu não sei se as próprias pessoas que estão no grupo sabem, mas se referindo à primeira comunidade cristã, que era a comunidade do caminho, que eram essas pessoas aí, mais ou menos acrescidas, né? Os 12 apóstolos, Maria Mãe Santíssima, Maria Madalena e os outros parentes de Jesus mais próximos que tinham sido convertidos. Vamos lembrar que tem uns primos de Jesus que não gostaram nada, puseram ele para fora de Nazaré. Ele prega, a segunda vez que Jesus prega na sinagoga de Nazaré, os primos e familiares, né? Primos que eu estou fazendo, primos de 2º, 3º, 4º grau. Porque os primos de 1º grau eram chamados os irmãos de Jesus. Então, até hoje é assim, isso na tradição, eles eram irmãos. Até hoje a gente usa a expressão, fulano é primo irmão, que é o irmão filho do tio de Jesus, ou da tia. É o primo de 1º grau, né? E aí você vê, a Maria Madalena, ela vai seguir Jesus até a crucificação. Ela é uma das... Não tinha muita gente lá no pé da cruz, não, tá? 4 mulheres e um homem que é o João Evangelista. Mas Madalena estava lá. Ela era a única que não era da família. Os outros são familiares. Era Maria, Mãe Santíssima, a Joana, mulher de Cusa, né? A Joana, irmã de Maria, tia de Jesus, a Salomé, com o filho João, e era isso aí. Então Maria estava lá, Maria Madalena, né? Tem muita Maria. Inclusive até a Salomé, filha da prima de 1º grau de Jesus, né? Filha da Joana, irmã de Maria, a Salomé, segundo dizem, era Maria Salomé. Aí todo mundo fala Salomé para
não dá muita confusão. E aí ela fala, Joana, né, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Esse Cusa, ele, você vê, né, como é que é tudo pequeno, tudo. O Cusa trabalhava diretamente com Herodes. E ele era tio, que casou com a irmã de Maria. Ele era tio de Jesus. Quando eu falo, gente, Nazaré, eram mais ou menos 300 pessoas e todo mundo era parente. Isso tem na comunidade judaica, até hoje eles casam dentro da comunidade. E naquela época, Nazaré era num platô, era um lugar que não era muito integrado, assim como se você morasse ali perto de Jerusalém, né? Cafarnaum, Tiro, Sidom, que é tudo mais ou menos no Planalto, é fácil de ir e vir. Nazaré era nas alturas, tinha que subir, né, a montanha. E lá em Nazaré, todo mundo tinha algum grau de parentesco, né? E aí o que acontece? O povo que ia seguindo ali Jesus, esse controle aqui, às vezes a gente não consegue controlar, sabia? Aí você vê, cargo atribuído à Cusa. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, a Joana era irmã de Maria, tá? Então ela casou com um Cusa. Aí, como a mulher não tinha importância e lugar dentro da sociedade, falava Joana de Cusa. Que o Cusa que tinha inserção. Aí eles tiveram a Salomé, né? O Simão, que não é o Pedro, né? O Simão Pedro, que aí vem chamar de Pedro, e uma Maria também. Sobre esses outros dois não falam muito. Sobre esse Simão, suspeita-se que tenha sido um desses que andava atrás de Jesus, né? Que era aquele que até recebeu um nome, um apócrifo, Simão, E aí, mas a Salomé casou com Zebedeu. Aí a Salomé é prima de Jesus, primeiro grau. É uma dos irmãos de Jesus, né? Tem a Salomé, e aí ela dá à luz Tiago maior e João evangelista. João que vai vir a ser evangelista. Olha isso. Você vê que é uma família poderada, né? É uma família energizada, vibracionada. E lá, por parte de José tem um irmão, que é chamado Alfeu. Vai aparecer nos evangelhos como Alfeu. E aí, mas também é chamado de Clopas. E aí vai ser a Maria de Clopas, ou a Maria de Alfeu. Acho que o Clopas é mais falado. Então, também são tios de Jesus. Vão dar à luz a José, aí é um José primo de Jesus, que não tem muita coisa sobre ele, a Judas, São Judas Tadeu, que vai ser apóstolo, e o Tiago menor. Então você vê que não tem gente fraca aí, né? E eles são também irmãos de Jesus, que eles também são primos de primeiro grau, que eles são filhos do casamento do irmão de José, o tal do Clopas, o Alfeu, com uma Maria, que vai ser a Maria de Clopas. Entendeu? E aí, só aí você já tem alguns evangelistas, né? Tudo dentro da família de Jesus. O Tiago maior e o João evangelistas, filho da Salomé,
A Salomé é assim, prima de primeiro grau. Na tradição, ela é irmã. O Tiago Maior e João Evangelista, que vão ser seguidores, eles são primos de segundo grau de Jesus. E por parte de pai, que é o Clopas, ou Alfeus, que casou com uma Maria de Clopas, que vai ter um José, vai ter o São Judas Tadeu, que vai vir a ser, no momento ele é Judas. Mas vamos lembrar que não é aquele Judas que também vai ser chamado e que vai ser tido como traidor. Na verdade, ele foi um instrumento divino. Mas isso é um outro estudo que já fizemos. Ele vai vir a ser o São Judas Tadeu e o Tiago Menor. Então, o que acontece? Essas mulheres que o Evangelho aponta como sendo fazendo as coisas, né, não só as quais o serviam com seus bens, que o serviam ao grupo, não é só Jesus, porque é nas moldes do que vai ser a comunidade do caminho, que as pessoas trazem seus bens e tudo é de todos na comunidade do caminho, inclusive todos contribuem para o funcionamento, a infraestrutura da comunidade, porque agora já não tem mais, já cresceu. Você vê, na época que vai começar o Ato dos Apóstolos, é calculado em 120 pessoas. Quando tem aquela início do Ato dos Apóstolos, que é essa comunidade do caminho que eu estou falando. E as pessoas, inclusive, vendiam seus bens para manter a comunidade. E assim, tudo era de todos. Tá? É claro que é uma comunidade iluminada, tinha muito espírito de luz, inclusive no plano espiritual ajudando. Isso vai mais ou menos se reproduzir depois, quando Paulo começa a viajar e fundar as comunidades em Éfeso, em Corinto, né? Aí vão ter comunidades, mas aí já vai estar nas cidades, as pessoas moram nas cidades, elas vivem na cidade, elas trabalham. O próprio Paulo vai trabalhar para se manter, tá? O próprio Paulo, ele vai pregar, andar a pé, mas ele vai trabalhar para se manter. Então, quando fala que as quais o serviam com seus bens, mas na verdade estava tudo em família ainda. Tá? Tinha crescido, mas não tinha crescido tanto. E vamos lembrar que os cristãos vão receber esse nome, vão começar a serem designados por cristãos exatamente por esse modo de viver. Exatamente porque as pessoas vão começar a ver que aquela comunidade, que os cristãos, eles são pessoas diferentes, diferenciadas. Eles tratam um ao outro com amor, eles perdoam, eles dividem o pão, né? Dividem suas coisas e eles começam a serem diferidos do resto das outras denominações judaicas, porque no início eles achavam que o cristianismo era mais uma das diversas linhas judaicas, entendeu? Poderia ser mais uma das 12 tribos de Israel, né? E eles começam a ver que não, que é uma outra coisa, né? E aí só mesmo a partir da morte de Jesus, quando aí cada discípulo, apóstolo, vai para um lado, vai pregar, e aparece o Paulo, falando fluente grego, para poder expandir essa boa nova para fora do mundo da Judéia, da Galiléia, do grupo judeu, né? Que até Jesus ser crucificado é uma coisa de judeus, né? O próprio Pilatos, que manda para Herodes, que manda de novo para Pilatos, e ele diz: lavo minhas mãos,
Ele está se referindo a eu não tenho nada a ver com essas questões de judeus, né, que eles nem entendiam na totalidade. Por isso que o Pilatos oferece o perdão, porque ele via que Jesus nem tinha condenação, e aí ele fala, mas os escribas e fariseus é que estavam pedindo a cabeça de Jesus. E aí ele pega e fala, eu posso dar um perdão, e ele jurava que o povo que estava lá na frente dele, em sendo judeu, ia livrar a cara de Jesus. Então, para você ver que ainda não estava estabelecido o cristianismo. Agora nós vamos passar para o nosso momento maravilhoso de passe, no qual vocês vão se colocar confortavelmente, né, deitados, inclinados, sentados, confortavelmente, e vão seguir mentalmente esses mantras, dando a abertura para que o mundo espiritual possa aplicar o passe em vocês, os seus guias e protetores espirituais e anjos e guardiões, ou também a falange do seu patrono, do nosso patrono, São Francisco de Assis. Tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso protetor
ao nosso querido Espírito inspirador, nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Aos nossos guias protetores, anjos da guarda, individuais e de família, queremos agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a toda a semana que tivemos desde o último culto e agradecer por aqui estarmos reunidos, ouvindo os ensinamentos do Cristo, guardando-os em nosso perispírito, em nossa alma, em nossos diversos corpos, de forma que nós possamos levar para a nossa vida diária essas vibrações. Queremos fazer o envolvimento, Senhor, de toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos rogar para que os nossos lares tenham sido sanitizados, reenergizados e reharmonizados, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos. Rogamos ainda, Senhor Jesus, que todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, possam ser muito bem envolvidos e amparados para poder resistir às forças tremendas dessa transição planetária, principalmente esses que estão encarnados, que ainda sofrem a ação da matéria, que possam ser envolvidos, protegidos e ungidos, assim como todos esses líderes de matéria, esses líderes materiais que governam cidades, estados, países, organismos internacionais, pessoas que têm fortunas, que têm muitos espíritos sob seu comando, que gerem grandes quantidades de matéria, pessoas que são responsáveis por guerras, pessoas, quer como mandantes, quer como estando à frente. Senhor, vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e intenções. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, na paz do Senhor, graças a Deus.